o que comer antes de jogar basquete para não ficar estufado. Jogador, você já teve aquela sensação, quando você vai jogar basquete antes, você não come nada e dá aquela fraqueza, você não tem pique para nada. Em contrapartida, você vai lá, bate aquela pratada e fica empanturrado, estufado. Que eu vou trazer nesse vídeo aqui um nutricionista especialista para falar o que comer antes do rachão de basquete. Vamos lá comigo? Vambora. Então, jogador, estamos chegando aqui no consultório do meu amigo e nutricionista, Matheus Quinteiro. Mano, estamos aqui no espaço dele. Ele, além de nutricionista, é jogador de basquete. Então, vem comigo, bora lá, vamos chegar. Fala, Matheusão. E aí, como é que você tá? Tudo jóia? Muito bom dia. Obrigado. Vamos chegar, por receber a gente. Vamos sentar aqui pra gente bater um papo. Bora. Aí fica à vontade, Gui. Pessoal, esse aqui é o meu amigo Matheus Quinteiro, que é nutricionista. Aliás, Matheusão, obrigado mais uma vez por estar cedendo espaço aqui, né? Cedendo seu tempo para falar com a gente e dar suas credenciais pro pessoal. Bom, eu que agradeço a oportunidade, né? Tá falando de nutrição e de um esporte tão querido que é o basquete, né? Um esporte que a gente gosta tanto, né? Com certeza. Meu nome é Matheus Quinteiro, né? Eu sou nutricionista, hoje especializado em obesidade e emagrecimento aqui em Poços de Caldas. Matheusão, bacana. E assim, para o pessoal de casa saber, você está participando, você é a primeira pessoa, o primeiro especialista que está participando dessa série, que eu estou fazendo uma série trazendo profissionais da área da saúde, ou seja, nutricionista, educador físico, fisioterapeuta, que são atletas também, atleta amador, a gente né? Sim, claro. São atletas de basquete. Então, o Matheus, além dele, né, ter todas essas especialidades que ele tem na nutrição, a gente já até jogou junto um dia, né? Pois então, claro, sim. Nos conhecemos na quadra de basquete. E, Matheus, aqui, vou chegar com a pergunta principal do vídeo. O que eu como, o que eu devo comer antes de jogar basquete para eu não me sentir estufado? E para eu não sentir falta de energia? O que eu tenho que comer? Tá, legal. Eu acho que para responder essa pergunta, a gente tem que pensar numa simples frase, que é a complexidade da simplicidade. O que isso quer dizer, né? Esmiuça pra gente aí, pra gente entender. O que quer dizer essa frase? É que às vezes as coisas que acontecem na nossa vida são muito mais simples, Gui, do que a gente imagina. Mas tão simples se torna complexo. Entendi. Então o que isso quer dizer? Para a gente pensar em alimentação pré-exercício físico ou pré-basquete, vamos pensar, a gente sempre tem que pensar em qual o nosso combustível. O que a gente está consumindo? Uma fonte de proteína, uma fonte de gordura, uma fonte de carboidrato? E aí, tu tem que sempre avaliar todo o contexto. Certo. Então, entender como que está a sua alimentação ao longo da semana. Mas, respondendo sua pergunta, ser um pouquinho mais agudo, o ideal é a gente consumir algo que não vai atrapalhar a tua digestão no momento da atividade. Entendi. Então, por exemplo, o famoso pãozinho com doce de leite. Antes de um rachão, ele é excelente. Ele funciona? Funciona. Mas aí, como que eu cheguei na ideia desse vídeo, Matheusão? Quando eu tinha meus 14, 15 anos, que eu era um jovem guizinho ali... Ia pegar uma bolachinha, algo que é mais fácil, né? Exatamente, eu não sabia o que eu ia comer. E aí eu falei, se eu tinha dúvida, o jogador de casa também tem. Com certeza. E teve um outro momento da minha vida que eu saía do serviço e ia pro rachão. E aí o que acontecia? Eu passava no Mac, que tem bem perto aqui do consultório do Matheus, que é uma refeição que por hora me enchia. Ia trazer essas palatável, né, também. Uma delícia. Só que eu chegava no jogo, eram uns 2, 3 racha ali. Já. Cara, eu morria. Então, por esse motivo que eu trouxe essa dúvida aqui. Mas aí, beleza, temos o pãozinho com doce de leite. Perfeito. O que mais que a gente poderia colocar aí? Isso, para contextualizar, né? O porquê do pãozinho com doce de leite, né? Na verdade, pra gente, vamos colocar assim um rachão
Que horas que você costuma, Gui, a jogar assim um rachão? Cara, os 2 rachão que eu colo são às 8 da noite. 8 Começa da às noite. 20. Então, se a gente para analisar mesmo, né, no contexto igual eu tinha te falado, o seu pré-treino não é esse que você consome 1 hora antes, né? Ó, fica a dica. Seu pré-treino, na verdade, seria o seu almoço. O almoço. Por quê? O almoço, para a gente formar o glicogênio muscular, que é onde vai estar estocada a tua energia dentro do músculo, a gente precisa de uma média de 5 horas para ser formado. Então toda a tua energia armazenada para o jogo, na verdade, vem do teu almoço. Mas se você experimentar um carboidrato complexo, que seria utilizar um arroz, uma batata, utilizar uma leguminosa, fazer uma comida de comida de verdade. Comida de verdade. Você já vai ter um outro rendimento. Agora, chegando ali no ponto do pãozinho com doce de leite, para que ele serve, né? Ele é um carboidrato de rápida absorção. O que isso quer dizer? Que o teu corpo vai metabolizar de forma rápida e faz com que você evite a questão da glicemia cair durante o exercício, entendeu? Entendi. Então, por isso que a gente utiliza um carbogel. Então, a gente utiliza essa fonte de carboidrato de rápida absorção. Certo. Vamos colocar entre parênteses, né, como tamponante. Então, você utiliza esse combustível extra. Entendi. Entendeu? Ou seja, pelo que eu tô entendendo, vamos ver, eu vou te perguntando, você vai me corrigir. Perfeito. No almoço você faz aquela cama, aquela base. Ótimo exemplo, perfeito. O que vai me jogar energia é isso. Exato. E aí, só que assim, ao longo do dia, o próprio corpo ele vai gastando energia, se você trabalha, você se movimenta, pode gastar um pouquinho daquilo. Então, antes do jogo, aí você bota o lençol, a coxa ali. Você prepara a cama. para você ter energia. Esse vídeo aqui, ele não substitui um profissional, né, qualificado, nutrólogo, nutricionista, outros vídeos, um educador físico. Ele não é para substituir. Eu quero só não falar o Guizão falando aqui do nada. Quero trazer uma pessoa que tem especialidade, pessoa que tem autoridade para falar e trazer informação para vocês. Mas isso não vai substituir um nutricionista. Se você tiver condição, se você conseguir ser acompanhado, a sua performance vai render até mais, né, Matheusão? Claro, sim. E aí, você está gostando desse tema aqui? Vou te falar uma coisa que você vai gostar mais ainda. Conversei com o Matheusão aqui e ele liberou um cupom de desconto, Santa Sexta 10, para você ter 10% de desconto na consulta com ele. Então, ó, tô deixando o Instagram dele aqui, já clica aí, chama ele lá no Instagram para você, na descrição também, tá? Vou deixar o link tudo certinho. Chama ele lá para você ter esse super desconto. Cara inteligente, né? Tá vendo todo o papo que ele tá dando aí. Então, aproveita essa oportunidade. Só para você que é inscrito aqui do canal Santa Sexta. Matheusão, então beleza, já sabemos que o almoço é o que vai dar a base pro treino. Legal. Né? Um pãozinho com doce de leite ali é uma boa opção. A gente tem mais algumas. Claro, com certeza. E eu falo pãozinho com doce de leite porque tá super na moda, né? Tá super famoso hoje em dia. Acessível. Acessível também. Eu acho muito barato, né? É, claro. É uma coisa que você compra, utiliza pro mês, né? Porque são pequenas quantidades. Depende, também, né? Pessoal? A gente tem, por exemplo, super acessível também, que, olha, grande maioria gosta, que é a famosa banana, né, amassada ali com melzinho e talvez uma aveia por cima, né? Eu gosto. Scoopzinho de whey. Para melhorar ali a questão da proteína, né? Só que toma um pouquinho de cuidado com a proteína antes do treino. Por isso Isso, por isso que eu falei da parte do contexto, né? De consumir a proteína ali por volta do almoço, né? Entendi. Tudo, né? Se você consumir uma proteína antes ali do treino, o que pode acontecer? A molécula da proteína é uma molécula um pouco maior do que a do carboidrato. Certo. Então isso pode atrapalhar o quê? Teu aparelho digestório, né? Digestivo. Que é o tema do vídeo. Exato. Quando eu comia... Que aí, beleza, eu comi o Mac e não tive energia. Eu falei, não, vou jantar antes de ir. Isso. Aí, cara, parecia que eu tava assim, com Shaquille O'Neal dentro da barriga aqui. Eu ia correr e assim, cara, eu sou um jogador pesado, né? Sim, Você me viu jogando aquele dia, eu tenho 117 quilos. Pois assim. Então, a energia que eu preciso para mover essa máquina já é gigante. Mas beleza, então aí a proteína assim, não é uma boa. Não cortar, porque assim, eu acho importante frisar que todas as refeições
deveriam ter proteínas, né? Só que essa, antes do treino, a gente não coloca nem como uma refeição, né? Vamos colocar ela como uma opção variável, vamos colocar assim, não precisa ser fixa, né? Porque parte muito da questão daquele momento também. Certo. Se você já está satisfeito, se você já está cheio, né? Assim, não teria necessidade de comer, né? Porque se você vai acumular um pouco mais de volume, né? Então acaba atrapalhando o teu rendimento. Certo. Então, a proteína ela é bacana, mas eu deixaria ela para o pós-treino. Que era a segunda pergunta que eu preparei para você, né? Legal. Porque eu como antes do treino, do jogo, do treino, que é o importante, assim, para esse vídeo. E o pós-treino? O que eu posso comer? Aí a proteína encaixa bem nesse momento? Exato, perfeito. Aí a gente vai pensar o seguinte, a gente depletou todo o nosso organismo, né, durante o rachão, a gente, né, foi como o Kyrie Irving, né, a gente foi igual o Shai agora, né, lá, o Shai que tá destruindo lá no OKC, e aí a gente tá todo machucado, lesionado, né, e aí a gente precisa recuperar essa musculatura. Então, pensando na questão do pós-treino, né, certo. Tu trazer essa alimentação, igual o almoço, igual eu mencionei, que é complexa, onde tem saladas, né, folhas verdes, legumes, para trazer o aporte de micronutriente, né? Porque isso é legal que a maioria das pessoas focam em carboidrato e proteína e acaba esquecendo dos principais, né? Que são as vitaminas e os minerais, né? E aí é o que? Uma salada, um legume? Isso. E aí, claro, trazer o carboidrato novamente, né? Um arroz, né? Um macarrão, o feijão, né? Para fazer o casamento, o arroz e feijão. E a proteína magra, né? Então, um frango, né? Pode ser grelhado, um cozido, carne magra, então um patinho moído, isso. Grelhadinho também, um peixe. Peixe, pescado, Entendi. Mas pensando no melhor custo-benefício, é o famoso arroz, feijão e um acém moído. Acabou. A saladinha. Saladinha. Limão e água espremida ali. Perfeito como tempero. Não precisa mais nada. É o melhor prato, assim, para a recuperação, né? Bacana. Jogador, enquanto eu interrompo a minha jogatina aqui, eu quero interromper essa entrevista que eu tô fazendo com o Mateusão para já pedir para você amassar com like. Por favor, se inscreve aqui no canal para não perder nenhum dos nossos conteúdos. Amassar já deixa um comentário aqui no canal falando assim, nutricionista top. Só para eu saber que você chegou até aqui. Valeu! Beleza, Mateusão, então eu já sei. Pré-treino, pós-treino. Mais uma coisa que me chamou a atenção foi que no começo do vídeo você falou que você é especialista em obesidade e emagrecimento. Então fala um pouquinho mais dessa sua especialização, toda essa questão. Gui, para falar da minha especialização, eu gosto de começar dizendo sobre uma frase também, igual eu falei no início, né? Aquela frase de impacto, mas é a gente pensar no paradoxo do progresso. Qual que é a relação, né? Tu já percebeu que na linha, né, temporal, assim, nos dias, a gente vive o melhor momento da vida? Teoricamente, vamos colocar com menos guerras, com mais tecnologia. Sim, sem dúvida. Com mais saúde, né, com mais acesso à informação. Só que, se a gente para analisar o paradoxo, o que seria? A gente vive num mundo que tem o maior número de obesidade, maior número de ansiedade, depressão, suicídio. As pessoas que devido a essas coisas recorrem a drogas, né, coisas que prejudicam a saúde, bebida, cigarro e afins, né? Exato. Então a gente fica preocupado com essa logística, né? Certo. Tanto pela questão comportamental de qual o progresso, para onde a gente está indo então, no que a gente está evoluindo, né? E aí entra a questão da minha pós, onde eu fiz uma pós no Albert Einstein, que é um hospital bem renomado, né, famoso. Bacana, hein? Quem aí não conhece? Eu conheço. Então, fazendo essa relação, né, do paradoxo do progresso e a minha pós, eu foco muito nessa parte de entender qual o processo da obesidade. Sim. E diagnosticar como uma doença que a pessoa, ela é obesa, mas não envolve somente a parte alimentar, entendeu? Entendi. A alimentação é apenas um braço. Você tem que entender todo o contexto. Entender que é a parte de ambiente, a parte familiar, a parte de compulsão, a parte de atividade física, organização, logística.
Então tá vendo? Vai muito além. O prazer de comer contra o prazer de praticar atividade física, né? Exato, o comer hedônico, né? E o principal, resgatar nessas pessoas a questão do propósito. Então, por exemplo, a gente gosta de jogar basquete, é algo que está dentro da gente, sim, né? Muito forte. Agora, a maioria das pessoas, às vezes, não tem nenhum esporte em mente. E aí começa a ver blogueiros, começa a ver pessoas que têm uma vida perfeita no Instagram e acaba aumentando o nível de ansiedade, estresse, né? Mais ainda, né? Essas dependências. Então, Gui, eu tô aqui para instruir essas pessoas, para auxiliar. Então, a minha consulta, ela é com base num processo de gamificação. Gamificação. Exato. Para pessoas igual a gente que já é atleta ali, que gosta, é extremamente importante, né? Tu torna recompensa, né? Algo dinâmico, recompensador. Então a gente começa trilhando um caminho e vai evoluindo fases, trabalhando mentalidade. A sua irmã também, que é minha paciente, um abraço para a Dai. Beijo para a Dai, acompanhando nossos vídeos aí. Ela vê que a importância, né, que eu faço as apresentações, de trazer o esporte, a mentalidade de um atleta, de pensar que não é sobre resultado, mas sobre o que vai fazer a gente chegar no resultado. Matheusão, e aí, vamos lá então. Emagrecimento, obesidade também já deu uma pincelada. Agora vamos falar... Você me contou, né, em off, que você tem um direcionamento que você segue, né? Fala pra gente o que seria. Gui, eu acho muito importante frisar que, igual eu sempre falo, né, a nutrição, ela não é aguda, ou seja, ela não é somente alimentos. Então, antigamente, a gente tinha uma visão, né, de ir no nutricionista e ele, sair com uma folhinha aqui, tu vai comer isso, isso e aquilo. Não estou falando que isso é errado, mas a minha conduta é mostrar que a nutrição é todo o conjunto. Certo. É a gente entender que se você se alimenta bem, você automaticamente se preocupa com a atividade física e aí automaticamente você se preocupa com o quê? Com o descanso. Tendo essa tríade, né, a gente melhora todos os âmbitos da nossa vida. Seja relacionamento, família, autoestima, confiança, performance, a gente consegue melhorar tudo. Então, você nutrir a vida é aquela frase clichê. A gente é o que a gente come. Então, com o que a gente está nutrindo a nossa vida hoje? E eu digo isso não somente para alimentos, né? Certo. O que a gente está consumindo de conteúdo? O que a gente está consumindo em rede social? Matheusão, cara, queria agradecer muito, cara, de coração, por ter primeiramente, né, aceitado a gente vir aqui, trocar essa ideia, bater esse papo e, mais importante ainda, trazer essas informações, que pra mim tá sendo uma consulta, uma aula, que isso. Mas trazer essa consulta, essa aula pra eles, cara. Sim, claro. Porque assim, mano, você que assistiu até aqui, eu queria te parabenizar também, porque assim, são assuntos técnicos, são assuntos que se você não tiver engajado em querer aprender, em querer ser melhor, igual a gente está falando, a gente é o que a gente consome. Exato. Se você não quiser consumir algo que vai vivenciar o teu corpo, cara, vai avivar o teu corpo, você não ia estar nem aqui até agora. Então, parabéns, cara, porque conteúdo de verdade, mas, mano, muito obrigado, viu, por ter aceitado a gente aqui, ter recebido a gente com tanto carinho. Eu te agradeço a oportunidade, né, de estar aqui falando de um assunto que a gente ama tanto, que é o basquete, e que também é trazer a qualidade, né, para os seus seguidores. E eu acredito que quanto mais a gente trazer informação, mais a gente falar sobre qualidade de vida, bem-estar, a gente tem um futuro melhor. Então, com certeza. Começa a construir o futuro no agora, no presente, né? Com certeza. Então, para tudo na vida. Então, se a gente quer emagrecer, por exemplo, não é lá na frente no resultado, é agora, é na caminhada, vendo o que a gente consegue fazer, o que é acessível. E não a gente ter aquela falsa ideia de vou utilizar um suplemento X, preciso de um tênis X, preciso de tal coisa. Faça com o que tem agora à disposição, né? Para a gente conseguir performar lá na frente. Né? Isso aí, mano. Obrigado, viu? E aí, jogador, e aí, jogadora, vocês gostaram do conteúdo desse vídeo daqui? Mano, então, deixa um comentário aqui para fortalecer. Já não esquece de, amassar a hora com o like, se inscrever aqui no canal, para não perder nenhum conteúdo. Eu quero te agradecer muito, você que chegou até aqui.
um forte abraço, uma santa sexta e é nóis, papai!